Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Andressa Seliger do canal Jardim de Suculentas e também da página do Instagram que se chama Jardim de Suculentas. Me procurem lá para a gente conversar mais sobre as plantas, os cactos e suculentas. E hoje o vídeo é especial sobre um experimento que eu vou fazer aqui no meu jardim usando o substrato que eu uso, o substrato comprado, formulado e o substrato que veio do viveiro. Então vem comigo e vamos ver um pouquinho mais sobre o substrato para as suculentas. Só para localizar onde eu estou, quem já me segue lá no Instagram, já conhece um pouco do meu jardim, eu tenho a estufinha aqui de suculentas, tenho essa arvorezinha aqui, ó, e ali é onde eu cultivo as suculentas de meia sombra, naquela cesta ali. E aqui no chão é onde eu deixo algumas suculentas que eu faço mudinha e tudo mais. E eu quero apresentar para vocês, então, o experimento. Então, eu quero apresentar para vocês o meu substrato. Para quem ainda não conhece, ele é feito de restos da alimentação das vacas de leite aqui do sítio. Então, ele tem palha de milho, restos de alimento, fezes, cocô de vaca também. E aqui é importante dizer que ele não tem cheiro, porque ele está curtido, já passou pelo processo de decomposição aqui da matéria orgânica. Ele é rico em matéria orgânica, mas ele já foi curtido. E eu tenho um vídeo aqui explicando sobre o meu substrato. Então vão lá ver, eu vou deixar no card para vocês clicarem aí, conhecerem de onde vem o meu substrato. E aqui do lado eu tenho um substrato comprado, tá? E ele é formulado, eu ganhei esse substrato, ele tem uma marca, ó, Terra Roxa, olha que saquinho bonito, ganhei aqui, ó, Terra Roxa é a marca desse substrato, ele é formulado, feito manualmente, tá? Especialmente para cactos e suculentas, e é de Curitiba esse substrato aqui. Então, só para lembrar que o substrato ideal para cactos e suculentas deve ser airado. Para ser airado, ele precisa ser, então, bem fofinho, né? E realmente espaço para o ar dentro desse substrato, porque as raízes das suculentas são finíssimas e são também bem maleáveis. E elas precisam, então, desse solo bem airado para irem se entremeando e assim se sustentando no substrato, né? E ele precisa ser airado e arenoso contra o encharcamento, porque as suculentas não toleram o encharcamento. Como eu disse, as raízes delas não toleram esse encharcamento. E aqui eu tenho, ó, para diferenciar, um substrato que veio de um viveiro, não sei qual viveiro, comprei uma muda e veio com esse substrato aqui. Aparentemente é preto, o que indica que seria uma terra boa, né? Quanto mais escura, mais teor de nutriente, mas não é bem assim. Porque eu reparei que quando a gente compra uma planta de um viveiro muito desconhecido, muitas vezes a planta para de crescer em 1 ou 2 meses. Por quê? Porque nesse substrato aqui não tem nutriente suficiente para a planta continuar se desenvolvendo. Então, por isso que é importante você colocar ela num novo substrato potente aí para ela crescer, se desenvolver e posteriormente para você fazer mudas. E é isso que eu faço aqui com o meu substrato. O sol tá pegando aqui hoje, não sei se vai dar para eu gravar certinho o vídeo, mas vamos lá, ó. E o que eu fiz aqui então nessa bandeja com o meu substrato? Eu escrevi aqui, ó, sem raiz, meu substrato. E todas essas plantinhas aqui, todas estão sem nada de raiz. E eu coloquei ali a data também, vou contabilizar os dias que leva para enraizar no meu substrato, lembrando que não tem nada de raiz, tá? Ó, nadinha. E também aqui, desse outro lado, sem raiz, terra roxa.
Então aqui é o substrato terra roxa, ó, sem raiz, substrato muito diferente a consistência com relação ao meu. Esse aqui tem bastante fibra de coco e tá tudo sem raiz aqui, ó, tudo sem raiz. Ó. Esse espelhinho é da fibra de coco. E eu vou deixar nesse local aqui. Esse local aqui não é a minha estufinha, porque nem todo mundo tem uma estufinha em casa para enraizar as suculentas, né? Fazer muda. Então esse local ele pega esse solzinho da tarde, mas é um solzinho mais brando, porque tem uma arvorezinha que faz aí o papel de filtrar o sol. Tem outra arvorezinha aqui do lado. Então eu vou deixar no mesmo local, ó, uma do ladinho da outra, e vou contabilizar os dias aí sobre o enraizamento entre esses dois substratos, que aparentemente são os ideais para as suculentas. E a nível de curiosidade, então, como eu sempre defendo o uso de um bom substrato, e como eu sei que existem no mercado plantas que não vêm com um bom substrato, que elas recebem adubação por aspersão no viveiro, e depois que sai do viveiro, a planta pode não sobreviver naquele vasinho, então, a nível de curiosidade, eu vou enterrar também uma suculenta aqui, da mesma forma que eu fiz nos outros ali, para a gente comparar. Aí, o que eu fiz? Eu coletei plantas coletei plantas aqui, né? Plantas comuns. Aqui vocês viram que eu estou fazendo o teste com as órbias. Ó, vou colocar aqui nesse substrato ruim para a gente testar, né? Do viveiro. Então eu selecionei plantas com quase sem raiz ou pouquíssima raiz. E o próximo experimento aqui com a terra roxa é que vai ser plantinhas com raiz. Ó, essa aqui eu comprei assim bem debilitada, mas tem raiz. Com raiz no meu. Então essa linha aqui vai ter plantas com raiz. Essa aqui vai estar sem raiz, plantas aleatórias do jardim. E aqui vai ter também com raiz no substrato terra roxa. Aqui no meio, ó, tem raizinha ali, coloca. Ó, tem raiz, vamos colocar. E aqui sem raiz, igualzinho aqui, ó, com a mesma espécie, ó. Vamos colocar para enraizar. São plantas aleatórias do meu jardim que eu coletei. Então vamos colocar aqui, ó, sem raiz desse lado aqui também, só no meio que vai ter raiz. Então vamos pegar uma com raiz, ó, uma orbe aqui, ó. E aqui sem raiz. Sem raiz também. Aqui, ó, então só para relembrar, vai ser com raiz e sem raiz. E eu vou colocar a plaquinha aonde tá bem certinho com raiz e sem raiz. Só um minuto que eu vou pegar a plaquinha. E vou colocar aqui, ó, essas pequenininhas também junto aqui, para ver se elas vão enraizar nesse substrato diferente do meu, que eu tô acostumada a usar. E vou colocar no meu também, para enraizar. Certo? Ó. Como aqui no meio, então... Opa, já errei. Aqui no meio vai ter raiz, ó. Esse aqui tem raiz. Coloquei aqui no meu substrato. E esse aqui não tem raiz, ó. Então põe pra cá. Pra gente ter uma ordem aí nesse negócio. Então as do meio tem raiz. E as das laterais não tem. Esse aqui não tem. E essa aqui dá pra considerar que tem raiz. Essa aqui não tem. Ó, não tem raiz. Vou colocar aqui nesse do terra roxa. Esse aqui tem raiz. Vou colocar aqui, ó, nesse. E é isso aí. Então tá completinho agora. Então, só para recapitular. Aqui não tem raiz nessa bandeja e é o meu substrato. Ali não tem raiz nessa bandeja e é o substrato do terra roxa. Aqui, ó, essa linha central aqui tem um pouco de raiz, como vocês viram. Do lado não tem raiz nenhuma
está no substrato terra roxa. E aqui tem raiz no centro, como vocês viram eu colocando. E dos lados não tem raiz e é o meu substrato. E aqui, só para curiosidade, sem raiz e com... não tem raiz não. Sem raiz. Para ver se vai pegar. Agora, eu vou deixar nesse espaço aqui e vou regar hoje mesmo com a mangueira normal. E sempre que o substrato estiver seco, que é essa a única regra que temos para rega de suculentas. Regar quando o substrato estiver seco. Eu não gosto de deixar a planta nesse nível aqui, ó, de murchamento. Eu tenho a impressão que a planta vai até morrer, mas ela não vai morrer, ela vai viver. Mas eu não gosto de deixar nesse ponto. Eu comprei ela assim já. Então é isso aí, espero que vocês façam esse experimento em casa com os diferentes substratos que vocês têm. Um comprado aqui, outro comprado ali, outro feito por você mesmo. E veja qual é o melhor. Lembrando que eu não vou aplicar nada de enraizador, tá? Vou deixar as plaquinhas ali para eu saber que a do meio é com raiz, dos lados não tem raiz. Uma bandeja sem raiz e sem raiz para a gente comparar. E mais essas outras aqui com o substrato que eu recebi, né? Não vou usar enraizador, não vou usar nada. Num vídeo posterior a esse, eu vou mostrar para vocês plantinhas que eu vou tratar com o extrato de alga marinha que o fornecedor do Terra Roxa também me deu. Então esse aí eu vou escolher plantinhas da minha coleção para estar utilizando esse extrato de algas marinhas para a gente diferenciar. Então fiquem ligados aqui nos vídeos do canal Jardim de Suculentas. E logo mais também, daqui um mês mais ou menos, venho atualizar vocês sobre esse experimento.